O tema do meio ambiente entra junto da reta final dessa corrida até a Casa Branca. No CNN Terra de hoje, a gente olha como Donald Trump e Kamala Harris tratam a crise climática com a ajuda do analista de clima e meio ambiente da CNN, Pedro Cortes, no quadro CNN Terra. Por que é isso, professor? Se a gente quiser evitar que esses eventos extremos sejam cada vez mais comuns, mais constantes, precisamos fazer alguma coisa já. E os Estados Unidos, a gente sabe, tem uma responsabilidade importante nisso. Boa noite. Boa noite, Márcio. Os Estados Unidos têm uma participação muito grande porque eles são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, eles só ficam atrás da China. E a participação deles, né, nesses acordos globais é de fundamental importância, porque eles podem servir de incentivo, né, para que outros países façam o mesmo. E a gente consegue ver grandes diferenças entre Kamala Harris e Trump nessa questão climática? São diferenças significativas. Nós temos uma arte aqui que mostra. A primeira coisa em relação às mudanças climáticas, né? O Trump ele diz que o conceito de aquecimento global foi criado pelo e para os chineses a fim de tornar a indústria dos Estados Unidos não competitiva. Tá? O que ele não sabe é que esse é um assunto que é pesquisado pelos cientistas americanos desde a década de 70. A gente tem aqui um print do primeiro artigo que foi publicado em 1970, dando conta de que a queima de combustíveis fósseis poderia levar a um aumento da temperatura global. Ou seja, há mais de 50 anos isso é pesquisado e a pesquisa científica consistente começou nos Estados Unidos. Não tem nada de invenção chinesa nisso. A Kamala Harris, por sua vez, ela disse que a crise climática real é um assunto urgente ao qual devemos aplicar métricas que incluam o cumprimento de prazos e datas. A gente sabe que muitas vezes fica só o discurso, mas pelo menos aqui há um discurso. Ali não há sequer o discurso. Sabe que ela tem uma tradição, né, como ela foi da promotora de justiça, procuradora-geral, no enfrentamento de empresas que poluíam, de empresas que burlavam regras ambientais. Então, ela já tem uma tradição na sua história, né, de participação ativa nas causas ambientais. Nós temos uma segunda arte que mostra o que cada um acha do Acordo de Paris, né? E o Trump ele diz, o Acordo de Paris teria fechado indústrias americanas com restrições regulatórias excessivas, como você não poderia imaginar, né? Para que os produtores estrangeiros poluíssem impunemente. Ele chegou a tirar o país, os Estados Unidos, do Tratado de Paris. Só que existia um prazo de 4 anos que venceu exatamente no começo do governo Biden. Então, os Estados Unidos não chegou a sair totalmente. Ele volta, no começo do governo Biden, ele volta para o Acordo de Paris. E a Kamala Harris disse que ela apoia o acordo climático e disse que fará da crise climática uma das principais prioridades de segurança nacional. O Acordo de Paris impõe um limite, né, procura impor um limite de aquecimento de 1,5 graus, metas nacionais de redução de emissões, cada país propõe as suas metas, e financiamento para apoiar países em desenvolvimento na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o que efetivamente não aconteceu. Tá? Bom, e a nossa última arte mostra o Green New Deal, que é uma proposta de congressistas americanos para ativar a chamada economia verde nos Estados Unidos, né, buscando a neutralidade de carbono até 2050, investimento em infraestrutura sustentável, práticas agrícolas sustentáveis e uma atenção maior com as populações vulneráveis. Iniciada pelo Joe Biden. Exatamente. O Trump ele diz o seguinte, quase 100 democratas da Câmara estão promovendo o maior controle socialista, né? Imagina o socialismo nos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, e é isso que está acontecendo com o Green New Deal. A Câmara defende o Green New Deal e diz que poderá gerar uma série de novos e bem remunerados postos de trabalho com a nova infraestrutura de fontes renováveis de energia. O que é verdade, porque esses investimentos eles vão demandar o desenvolvimento de novas fontes de energia, né, energia renovável, novos postos de trabalho e também a criação de uma infraestrutura mais otimizada para a distribuição de energia. O problema é que o Trump, nesse caso, ele é muito afeito à indústria de petróleo e de carvão, né, de óleo e gás. Então, ele tem, inclusive, entre os financiadores de campanha, grandes empresas petrolíferas. Por isso que ele defende, né, vamos dizer assim, que o socialismo estaria se apoderando dos Estados Unidos caso o Green New Deal vá à frente.
Esse é Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Professor, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.